Vamos falar do esporte agora, começando pela convocação da seleção brasileira. Vamos colocar aqui no vídeo wall para a gente debater. Eu estava falando aqui, o Tite ele tem as suas convicções, duas, e ele não abre mão. Sempre foi assim a característica dele como técnico, e pode puxar no Corinthians, no Grêmio. E para mim, a convicção dele, Daniel Alves, que é o cara que pode trazer tranquilidade para ele, mesmo que já está lá com seus quarentão, e o Gabriel Jesus, que não tem apresentado muita coisa, mas ele confia no rapaz, então não adianta. Vamos lá, então? Boa tarde, senhores. Boa tarde, Tony. Tudo bem? Boa tarde, Valdinei. Boa tarde. Então, a lista finalmente saiu. Goleiros Alisson, Ederson e o Everton, Tony. Tem 3 que ficam, né? Vai 23 viagens. Isso, é. E aí esses 3, eles... Caso tenha alguma contusão, eles podem ir lá e substituir. Então são 3 goleiros, né? Não nenhuma surpresa, na minha opinião. Ali até pode-se dizer, mas o Everton no lugar do Santos, mas o Everton já tinha tomado essa vaga do Santos há bastante tempo. Vale reforçar que o Santos, quando chega no Flamengo, ele vira reserva, inclusive. Laterais, Danilo, Dani Alves na lateral direita, lateral esquerda, Alexandre e Alex Telles. O que você tem a falar sobre isso hoje, né? Os quartetos, para mim, os 4, os 2 laterais direito e esquerdo, só fico contra o Daniel Alves. Pela idade que tem, teria outras opções, mas olha, eu acho que o amuleto do Tite. Ele e o Thiago Silva. Eu não gostei do Dani Também Alves. não. Inclusive, conversando com o pessoal aqui na TV, Tony, um pouco antes de entrar no estúdio, eu citava que o que eu faria? Eu puxaria o Militão, convocaria como lateral direito, não como zagueiro. O Militão, que é zagueiro de origem, mas também joga do lado direito, inclusive no Real Madrid. E abriria espaço para mais um zagueiro na convocação. Eu penso assim, eu também, eu acho que o Daniel Alves já fez tudo que ele podia fazer, já ganhou tudo que ele... Já deu, né? Só que eu penso no Daniel Alves como aquele cara pro Tite, aquele cara que pode trazer tranquilidade no primeiro jogo, um jogo difícil. Ele não vai ser titular todos os jogos. Se o Brasil entrar 7 vezes em campo, tomara que eu acho que ele nem tá vai sem ser titular. jogar, foi dispensado da equipe do México, do Pumas. Não, ele não. Eu acho que ele não vem nem para jogar. Pode ser que ele fique ali para ajudar o Tite, né? A meninada aí, que claro que dá aquela tremedeira. Sim, sim. Aí me perguntou, você que me perguntou, né? O que você acha? Vem o Hexa? É um bom time. Sim. É um bom time, porque o Tite treinou e muito esse time aí, né? Gabriel Jesus, que eu falei no começo, que eu não vi nada de novo no Gabriel nos últimos meses aí. O Gabriel, o início de temporada dele no Arsenal é muito bom, tá? Voltando naquele Gabriel que era do Palmeiras. Voltando próximo ao Gabriel do Palmeiras. Ele caiu nos últimos jogos. Nos últimos 9, 10 jogos, ele de fato não tem atuado muito bem. Mas os primeiros jogos dele pelo Arsenal foram espetaculares, né? Aí a gente tem o restante, né? A próxima tela. Vamos para a próxima tela. Que aí tem ainda zagueiro e meio de campo, né? Bremer, Casemiro, Fabinho, Bruno Guimarães, Fred, Lucas Paquetá, Everton Ribeiro, Neymar, Vinícius Júnior e Gabriel Jesus. Desses eu destaco muito o Bruno Guimarães, que conquistou essa vaga na temporada passada na minha avaliação, mas reafirmou agora jogando no Newcastle da Inglaterra. E chama também, na minha opinião, a atenção o Everton Ribeiro, mais do que o Bremer. Bremer é zagueiro, né? Everton Ribeiro meio-campista ofensivo. O Everton Ribeiro, para mim, ele foi convocado ontem depois da contusão do Felipe Coutinho. Porque por mais que na minha avaliação o Felipe Coutinho não merecesse mais a seleção brasileira, ele entrava naquele hall de confiança do Tite. E aí o Everton Ribeiro, depois do corte do Felipe Coutinho, na minha avaliação, vem a convocação para ele. A surpresa do Bruno Guimarães desde a época do Atlético. Ele veio subindo em produção e mereceu, por mérito, e mostrado em campo, pelo trabalho que ele desenvolveu. Não me espantaria, inclusive, se o Bruno Guimarães fosse titular. Não me espantaria. Nesse meio de campo hoje, eu utilizaria Casemiro, Fabinho e Bruno Guimarães. O Casemiro tem cadeira cativa no meio campo. Sim, né? ele mais 2, 3 no meio de campo, inegavelmente. Claro, levando em consideração que o jogo com 3, né? É o time, os jogadores que estão aí. E tem mais atacantes, né? Neymar e mais 10, Vinícius Júnior e Neymar e mais 9, né? E tem mais atacantes, atacantes, que o Gabriel Jesus é titular na seleção. Você acha que o trio vem Neymar, Vinícius e Gabriel Jesus? Exatamente, na minha opinião. Tem o final, né, da lista. Tem mais aí? Tem. O Antony, Rafinha, o Richarlison, Gabriel Martinelli, Rodrigo e Pedro. Na minha avaliação, eu ficaria com quase todos esses, com exceção do Martinelli. Aí eu iria de Gabigol.
Gabigol não provou na seleção brasileira, concordo, não estou nem discutindo isso. Mas assim, o Gabriel Martinelli também não. Inclusive o Gabriel Martinelli tem muito potencial. Tite, nós vamos para o Campeonato Brasileiro, mas o Tite, ele é muito criterioso, ele é muito... A questão do Gabriel não está aí, na minha opinião, é por conta da índole dele. Ele é um jogador agitador, é igual para o Filipão ou o Romário. Pode ser. Lembram? Sim, né? Não chamou o Romário. Porque o Gabriel Jesus é um cara que, de repente, num jogo importante, ele vai lá e arruma confusão. Mas Gabigol não é para a seleção brasileira. Não, é discutível, mas o Gabriel Martinelli é. Não, o Gabriel Martinelli se destacou. Nem tanto. Não foi testado na seleção brasileira. Eu não estou desmerecendo o Gabriel Martinelli. Joga bem, é um bom Mas a minha jogador. surpresa é o Pedro, que jogou muito. Eu acho que o Pedro conquistou essa vaga No durante campo. o Brasileirão. Mostrando no campo. Vamos pro Brasileirão, que a gente já começou a atrasar um pouquinho. Vamos lá. Fiquem à vontade, meninos. Fluminense venceu o São Paulo 3-1 no início da rodada. O Santos empatou 1-1 com o Avaí. O América Mineiro goleou o Bragantino 4-1. O Goiás ganhou 1-0 do Juventude. O Corinthians ganhou de 1-0 o Internacional. Não, o Ceará. O Ceará, perdão. O Internacional 2-0 no Atlético O Paranaense. Fortaleza empatou com o Atlético Goianiense. O Coxa 1-0 no Flamengo. Goleada, Não cai né? mais. Não Goleada. cai mais. Tá bom. Cuiabá empatou É com o incaível. Palmeiras. E cai mais. o Atlético Mineiro é hoje contra o Botafogo. Se o Atlético Mineiro vencer o Botafogo hoje, coloca em risco a vaga do Atlético Paranaense. A vaga na fase de grupos, na né? Na fase de grupo. Na pré-Libertadores, o Atlético Paranaense está com a mão Para minha na surpresa, vaga. assim, pelo patrocínio, pelo dinheiro, foi o Bragantino. É verdade. O Bragantino O investimento, abriu, né? Quebrou no meio do campeonato de um jeito que... O próprio elenco do Bragantino é muito parecido com o que chegou na final da Sul-Americana do ano passado. Qual que é o problema? O Bragantino, ele focou em outras competições. E não contratou. E aí, quando tentou retomar no Campeonato Brasileiro, não teve mais espaço. Agora tem uma troca geral, pelo que estão anunciando, a começar pela comissão técnica, né? Do Bragantino, né? Até porque o resultado ficou muito aquém. Mesmo quando você compara... Mesmo não tendo sido não acontecendo investimentos, quando você compara o elenco do Bragantino, por exemplo, com o América Mineiro, com todo respeito, e eu tenho um carinho gigantesco pelo América Mineiro, você nota que o Bragantino tinha muito mais potencial do que o América, né? E o Coelho está lutando mais uma vez para participar da Libertadores. E tem o investimento do Bragantino na perca do Arthur, né? Primeiro lugar, então, Palmeiras, 78, já campeão. Segundo lugar, o Internacional, 67. Em terceiro, o Fluminense com 64. E em quarto, o Corinthians com 64. Aquilo que a gente falava, né? O Atlético sexto ali, 54 pontos. O São Paulo ali e o Fortaleza ainda lutando por essa pré-Libertadores, por essa vaga na Libertadores. Zona de rebaixamento, Valdinei? Começando, 17º Atlético Goianiense com 34. 18º o Ceará com 34 também. 19º já rebaixado o Avaí com 29. Na última posição, Juventude já Então rebaixado. aí tem a briga Cuiabá, Atlético e Ceará. Só esses três. Em duas partidas aí para ver quem é que fica. Cuiabá com a mão na manutenção, né? Se Ganhando ganhar uma, já era. Vai jogar com o Coxa a última rodada de bico doce, já está classificado. Os dois morrem abraçadinhos. Verdade. Valeu, minha gente. Valeu, muito Toninho. obrigado. Oi, tem mais? Vamos lá então. A próxima rodada. Tem que ser muito rápido. Já começa no meio de semana, São Paulo Internacional. Fluminense e Goiás, O Avaí pega o Ceará. Curitiba e Corinthians, Fortaleza duela contra o Bragantino. Atlético Goianiense e Atlético Paranaense, O Palmeiras pega o América Mineiro. Juventude e Flamengo, Atlético Mineiro contra Cuiabá. encerrando a rodada, Botafogo e Santos. Bom, diferente do Flamengo, acho que o Corinthians precisa vencer o Coxa. Sim. Para garantir a vaga. Vai ter a moleza que teve. E o Atlético Paranaense precisa vencer o Atlético Goianiense. Exatamente. Mas aí o Curitiba já tá. Não cai mais, né? Por isso já. Valeu, gurizada. Valeu, um abraço. Muito obrigado. Até a qualquer momento. Agora a seleção. Quinta, Daqui talvez. 2 domingos começa.